Olá, olá! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Mentalidade Diamante, a sua dose de inspiração semanal para ajudar você a construir a sua liberdade através do seu negócio de marketing multinível. Por que a empatia é fundamental no nosso negócio? Quer dizer, a empatia é fundamental em todos os níveis de relacionamento, né? Pessoal, profissional, enfim. Deixa eu te contar essa história. Todas as vezes que eu viajo de avião, isso um pouquinho antes de eu começar o multinível, eu tinha um seguinte hábito, que era sempre buscar a última fileira do avião, que é a fileira menos procurada. Eu reservava sempre o assento da janela, que é o assento preferido das pessoas, mas no fundo, eu sempre gostei, minha prioridade sempre é o assento do corredor, porque eu gosto de ir ao banheiro sem ter que ficar pedindo licença para as pessoas ali. Então, todas as vezes, eu costumava viajar muito de madrugada, né? E era o tempo que eu ficava dormindo, nessa época em que eu era coordenador da Universidade de Venda Direta, né? Da Universidade Corporativa de Venda Direta, que funcionava em Recife. Lá a gente atendia alunos do Brasil inteiro, mas a sede dos trabalhos era em Recife. Então, a universidade começava na quarta, era quarta, quinta e sexta, e aí eu pegava sempre o avião para voltar para São Paulo. E como eu vinha muito cansado, o que eu preferia? Eu preferia sempre reservava. Eu quero o assento da janela, mas o meu objetivo é ficar no corredor na última fileira. A probabilidade de alguém, né, querer ficar no corredor na última fileira era muito menor. Então eu sentava, ficava lá no meu cantinho lá da janela, e esperando ansiosamente para que fosse anunciado o embarque finalizado. Embarque finalizado, eu já ficava todo animado, porque do meu lado não tinha ninguém, então eu levantava os braços da cadeira e podia dormir, cochilar até chegar em casa. Só que nem sempre isso dava certo. Teve um determinado dia, já era uma madrugada, e eu estava lá no meu cantinho, no meu assento da janela, torcendo para que ninguém sentasse do meu lado, porque no fundo, o que eu queria era ir para o corredor. E eu lá na janela, ouvi lá, embarque finalizado. Falei, opa, ganhei mais 2 poltronas para que eu possa descansar. E eu, olhando para frente, para o corredor, depois do anúncio do embarque finalizado, eu vi que um senhor bem alto, devia ter ele 1,90 m por aí, usando uma bengalinha, ele veio caminhando e olhou na minha direção. Eu falei, meu Deus, perdi meu lugar. E aquele senhor, ele veio na minha frente, eu já fui ficando com raiva. Sabe quando você já começa a ficar com raiva da pessoa, mesmo sem conhecê-la? Ele não me fez nada, mas eu tinha certeza absoluta que ele ia ocupar aquele lugar, que eu construí uma estratégia para que eu ocupasse, para que eu fosse dormir, para que eu pudesse relaxar, para que eu pudesse chegar em casa. E aquele senhor, ele veio na minha direção, e eu estava na janela, e eu pensei, meu Deus, será que dá tempo agora de eu correr para o corredor? Porque mal bem, se ele quiser, ele pode ficar na janela, eu quero ficar no corredor. Mas isso, enquanto eu ficava naquela dúvida, ele veio e sentou na minha poltrona do corredor. Sentou na minha poltrona do corredor, e eu olhei para aquele senhor, e era um misto de raiva, olha, eu tava muito chateado com ele. Eu não conhecia, ele nunca tinha falado comigo, mas eu comecei a criar uma imagem dele de alguém que eu não gostava. Tudo bem, ele não falou comigo, ele não me cumprimentou, quer dizer, ele me cumprimentou. Depois que ele sentou, ele falou, oi, tudo bem? E eu falei, tudo bem. Mas eu não queria falar tudo bem, não. Quem era aquele senhor? Quem era aquele ser humano que estava ocupando meu lugar depois de eu ter construído toda uma estratégia para ficar com a poltrona da janela, mas que depois a ideia era voltar para o corredor para que eu pudesse ficar com as 3 poltronas, porque eu queria chegar em casa descansado. E aquele senhor sentou na poltrona e esticou as pernas e botou a bengala do lado das pernas. Quando eu olhei para aquela cena, eu falei, meu Deus do céu, além dele ter ocupado a poltrona que era minha, agora ele esticou essas pernas e ele é muito grande. E agora, o que eu vou fazer se quando eu quiser ir no banheiro? Eu vou ter que pedir, falar com ele, acordar. E se ele dormir, eu vou ter que acordar ele, eu vou ter que pular a perna dele, eu vou ter que pular a bengala dele. Eu falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo do meu lado? E ele estava lá do meu lado e ele começou a puxar conversa comigo. Você não acredita? O bendito ser humano começou a puxar a conversa comigo. Ele perguntou, você está indo para São Paulo? Eu falei, quase que eu falei, não, eu estou indo para a Europa, imagina, eu estou indo para a África, eu estou indo para os Estados Unidos, claro que eu estou indo para São Paulo. Eu não respondi para ele, claro, dessa forma, mas eu pensei, falei, sim, estou indo para São Paulo. Ele falou, pois é, eu também estou indo para São Paulo. Eu pensava, mas que eu te perguntei alguma coisa? Eu perguntei para você para onde você está indo?
sabe, era muita raiva por aquele cara estar sentado na poltrona que era minha e ter esticado as pernas. E ele falou, pois é, eu tô indo para São Paulo fazer meu tratamento. Aí tudo bem, mesmo com raiva, eu não perdi o meu senso de curiosidade. E perguntei para ele, mas seu tratamento, né? Aí eu tô indo lá pro hospital, faço um tratamento lá, eu me lembro agora, não me lembro qual era o hospital que ele ia. E eu falei, entendi, mas por quê? Aí ele falou, não, eu sofri um acidente de carro ali na Avenida Recife, eu sou de Recife. Aí eu falei, pois é, eu também sou de Recife, mas eu moro em São Paulo. Ele falou, pois é, eu sou de Recife, mas eu tenho que ir uma vez por mês para São Paulo. Aí eu falei, entendi. Mas por quê? Ele falou, é porque eu faço um tratamento, tô fazendo reabilitação. Eu falei, tá certo. Mas o que aconteceu? Pois é, você tá vendo essa minha perna aqui, ó? Inclusive, peço desculpa de deixar ela esticada, tá? Mas eu posso sentar no corredor, porque facilita o meu deslocamento dentro do avião, e às vezes eu preciso levantar para poder me exercitar. Então, você desculpa por ela estar esticada, se você precisar ir no banheiro, pode pular, não precisa nem me acordar não, mas se você precisar, pode me acordar que não tem problema. Eu falei, tá bom. E eu perguntei, mas o que aconteceu com você? Pois é, então, eu estava lá na Avenida Recife, estava dirigindo e o meu carro estourou um dos pneus, né? E acabou que a gente perdeu o controle, nós batemos no meio-fio, nós capotamos e, infelizmente, a minha esposa faleceu. Eu fiquei em coma praticamente durante 2 semanas, né? E aí, quando eu acordei, eu estava com essa sequela aqui nas minhas pernas e eu via, olha, deixa eu contar uma coisa para você. Eu ouvindo aquele senhor contando a história dele, a minha raiva foi passando. Eu, por uma questão de, sabe, de instinto quase que automático, eu comecei a me colocar no lugar daquele senhor. E ele me dizendo que ele ia para São Paulo para fazer reabilitação, porque tinha sofrido um acidente. E aí ele falou que a esposa morreu. E eu fiquei pensando como, meu Deus, o que deve... E ele estava dirigindo. Eu comecei a me colocar no lugar dele e eu olhava para aquela perna esticada, né, do meu lado e eu já não tinha mais raiva daquele senhor. Eu já não tinha mais raiva dele. Quase que eu falei, quase que dá vontade de perguntar, o senhor quer que eu segure as suas pernas? O senhor quer que eu deixe você aqui nas três poltronas? Porque depois que aquele senhor me contou aquela história, eu comecei a me colocar no lugar dele. Eu comecei a sentir o que ele sentia. Eu parei de prejulgar. E nós fomos conversando até São Paulo. Até o avião aterrissar, nós fomos conversando. Eu contei para você essa historinha e que aconteceu comigo alguns anos atrás, porque a gente costuma cometer um grande erro no multinível. A gente costuma cometer o erro de prejulgar, é verdade, de não se colocar no lugar das pessoas do nosso time, da rede, às vezes até do candidato, do patrocinado, do novinho ou do prospecto. E eu entendi a importância da empatia para a construção de bons relacionamentos, principalmente para gente, para você que é líder, para você que tem rede, para você que vai recrutar. Empatia é buscar sentir o que o outro sente. Empatia é se colocar no lugar do outro, é tentar ver o que ele está vendo. E é muito comum no nosso negócio de multinível a gente prejulgar os comportamentos. Mas o fulano... Ele desistiu por que ele desistiu? O fulano parou, mas por que o fulano parou? A fulana não está vindo nos eventos, por que ele não está vindo nos eventos? Todas as vezes que eu me deparava com algum comportamento que não era produtivo, que não era coerente dentro do meu negócio de multinível, eu ficava pensando, eu sempre me coloquei no lugar do outro, mas por que será que ele está fazendo isso? Todas as vezes que eu ouvi um áudio que era meio rusguento, reativo de alguém da minha rede, eu não respondia de imediato, eu ficava pensando, mas por que será que ele está falando isso? O que ele quis dizer? O que será que ele está vivendo? Que momento, que situação é essa que ele está? Será que é algum desafio pessoal, profissional, do trabalho? O que será? Eu comecei a exercitar a empatia antes de me posicionar e às vezes a gente comete o erro de ter um posicionamento reativo sem entender, né, os bastidores do comportamento, né, sem entender o que está por trás daquilo que as pessoas dizem, daquilo que elas fazem ou daquilo que elas não fazem. A empatia é isso, é você se colocar, antes de você ser reativo, antes de você se posicionar, mesmo naquelas situações principalmente nas situações que não nos agradam durante a construção do nosso negócio,
Tente se colocar no lugar dessa pessoa da sua rede, ou do seu ascendente, ou do seu descendente, ou do seu candidato. Tenta sentir o que ele está sentindo. E aí você tenta conversar, tentar descobrir o que está por trás daquela reação, daquele comportamento, ou daquela ausência. Quando eu entendi esse poder da empatia, a qualidade das minhas relações, a qualidade melhorou drasticamente. Porque eu aprendi a ouvir mais, aprendi a perguntar mais, aprendi a prejulgar menos, aprendi a buscar as causas reais daqueles comportamentos que não eram produtivos. Exercita a empatia com a tua rede. Quando você ouvir alguma coisa que você não gostar, ou quando você perceber algum comportamento que não seja produtivo ou que não esteja de acordo ou alinhado com a visão de construção do seu negócio, antes de chamar a atenção dessa pessoa, desse distribuidor ou desse consultor, tenta se colocar no lugar dele, tenta conversar para entender os reais motivos, quais são as causas desse comportamento, dessa ausência. E aí, dessa forma, você vai ter... Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você, né? No fundo, as pessoas só querem que a gente escute. As pessoas só querem ser ouvidas, sabe? As pessoas querem... E quando a gente se torna empático, a gente se coloca no lugar do outro, a gente sente o que o outro sente, a gente intensifica o nosso relacionamento, porque as pessoas gostam, elas se sentem bem quando elas percebem que a gente se preocupa com o que elas estão sentindo. E essa é uma característica, essa é uma habilidade comportamental fundamental para você que quer se tornar ou que quer se manter como líder top dentro do negócio de multinível. Esse é o negócio de produtos, de pontos e de pessoas. Então, sem a habilidade de se relacionar, você não vai construir um negócio. Claro que nem todas as pessoas vão ter um comportamento perfeito nesse negócio, mas se exercite, aprenda mais sobre a empatia. Da mesma forma que eu falei, como eu expliquei, eu conversei com você num dos podcasts anteriores sobre a resiliência, que é um dos outros comportamentos. Mas nesse momento eu queria que você refletisse sobre a habilidade de ser empático para construir relações mais produtivas. Combinado? É isso aí. Nós temos um módulo na Faculdade Multinível, que é um módulo que eu vou abordar sobre um dos vértices do diamante. Está dentro do conteúdo Mentalidade de Diamante. E a mentalidade de diamante, que é o líder 80-20, dentro daquela máxima de que 80% do seu resultado é o que você pensa e 20% é o que você faz, eu desenhei a estrutura de um diamante, onde eu tenho 5 lados ali, 5 áreas para que você tem que desenvolver, para você se desenvolver se você quiser chegar um líder top. Então a primeira área é a visão de empreendedor, e a segunda área é a decisão, né? A decisão de chegar. A terceira área é a parte de as habilidades comportamentais que você precisa desenvolver, que é a empatia, a resiliência, a assertividade, a proatividade. São várias áreas e eu vou ensinar isso para você. Lá na Faculdade Multinível tem o módulo comportamental e eu vou dividir com você um checklist para você se aperfeiçoar, porque esse é um negócio de pessoas. E quanto mais você se tornar hábil em se relacionar, mais produtivo e maior será o seu negócio, tá? Mas não esquece, olha, o meu grupo do WhatsApp está aberto para você participar. Se você ainda não participou, é só pedir para ser adicionado lá no meu grupo do WhatsApp. O link está aqui para você participar lá do grupo. Lá no grupo do WhatsApp, que grupo é esse do WhatsApp? É o grupo do pré-lançamento da Faculdade Multinível. Né? Então lá tem conteúdos exclusivos, fica tranquilo que é um grupo neutro, né? Qualquer pessoa que fizer menção a qualquer outro negócio, ela vai ser retirada do grupo. Mas você vai poder participar e receber e poder ter acesso aos meus conteúdos exclusivos, já que a gente está em contagem regressiva para o lançamento da Faculdade Multinível. Combinado? Então se inscreve lá, pede para se adicionar, pede para ser adicionado lá no meu grupo do WhatsApp de pré-lançamento da Faculdade Multinível, que eu tenho muita coisa para dividir com você. É isso aí, foi a mensagem de hoje para você. Eu espero que ajude você a refletir acerca da construção do seu negócio, no que tange a parte de relacionamento. Eu encontro você no nosso próximo episódio do podcast Mentalidade Diamante, né? Sua dose de inspiração semanal para ajudar você a construir liberdade através do seu negócio de marketing multinível. Muito obrigado e até o próximo episódio.